Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando aqui mais um Mauá Podcast. Emerson Nego, boa noite. Boa noite a todos os internautas. Boa noite, meu amigo professor Clóvis Volpi. Obrigado aí pela presença aí no nosso Mauá Podcast. Quero mandar um abraço pro meu amigo Samuel Bosa aqui, que tá nos acompanhando aqui nos bastidores. Meu amigo Eds, do Eds Bar, também tá aqui nos prestigiando nessa noite de hoje. O nosso amigo Jerry, um abraço e vamos lá, Beethoven, começar mais um Mauá Podcast. É isso aí, nosso convidado de hoje tem uma bagagem política admirável, um professor de política. Clóvis Volpi, 1988 foi vice-prefeito de Zé Carlos Greco numa campanha. 92 teve 1496, foi vereador eleito da cidade de Mauá. 94, deputado estadual com 26 mil votos. 98, 59 mil votos para deputado federal, foi suplente. 2004, foi prefeito de Ribeirão Pires com 22 mil votos. Reeleito em 2008, dobrando os votos com 44 mil votos. 2016, terceiro lugar como prefeito da cidade de Mauá, com 39 mil votos pelo PSDB. 2020, prefeito de Ribeirão, com 24 mil votos. Uau, que currículo! Boa noite, professor Clóvis Volpi. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, no Mauá Podcast. Eu espero contemplar aí um pouquinho aqueles que estão nos vendo, aqueles que tiverem curiosidade e até fazerem aí com certeza algumas perguntas, mas é uma alegria muito grande. Acho que esse sistema de comunicação dos podcasts é que tem levado muito conhecimento à população, porque de fato faz com que o povo, né, se sinta dentro de casa vendo a programação, e eu espero contribuir com isso. Faltou aí 1982, eu fui vereador em Mauá com 2.593 votos. Perdi só pro Edgar Greco, viu? Então, desde 82, né, professor? Pois é. Bom, com a idade que eu tenho, você imagina, né? Fazer tudo isso, são 50 anos de vida pública. É isso aí, é um currículo que eu acho que ninguém tem tantos mandatos assim, com tanta versatilidade, né? Prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal. Isso contribuiu muito. Eu fiz o sistema inverso dos outros, né? Eu sempre me dediquei ao legislativo. Quando eu voltei eu vim para o executivo, eu vim de fato com aquela bagagem do que é que acontecia numa Câmara Federal, numa Câmara Municipal, numa Câmara Estadual, né? Que são as assembleias. Então isso me ajudou bastante no exercício das funções do Executivo Municipal. Isso ajuda sempre. Eu não fiz aquele inverso assim de você ser primeiro prefeito, depois você sai candidato a deputado e tal. Eu fiz o inverso. E eu gostava muito e gosto ainda do legislativo. Acho que é um lugar extremamente democrático, permite você expor ideias, expor projetos, mas no executivo te dá muito mais prazer a realização. Queria saber do senhor qual a ideia para a gente poder melhorar a saúde da cidade de Mauá, e também a gente quer saber se o senhor é realmente pré-candidato a prefeito da cidade de Mauá? Bom, com relação aí à segunda questão de ser candidato, pré-candidato, sim, sou, não é? Agora, a questão da saúde, ela exige, cada vez mais que a situação financeira fica difícil para a comunidade, mais o poder público precisa estar preparado para fazer o atendimento social. Atendimento social, isso está na Constituição, refere-se à segurança, à educação, à saúde, à atividade social. E é onde, sempre será assim, né? É onde mais as pessoas, de acordo até com o nível social da cidade, né? A quantidade das pessoas que ficam aí distintas em níveis sociais, é a que mais vão precisar. Essa será a saúde. O que eu tenho é a experiência do que nós fizemos, né, em Ribeirão Pires. Nós temos lá em Ribeirão 125 mil habitantes, nós temos apenas 10 postos de saúde, que é a saúde básica, né, o atendimento básico. Nós fomos aprender, né, como é que você deve atuar dentro da saúde. A gente aprendeu
que a saúde básica é como se nós traçássemos um triângulo e a base deste triângulo seria a saúde básica. Você tem que investir 85% dos seus recursos, né, para você resolver a saúde básica. E se você resolver 85% da saúde pública, depois você vai ter uma saúde intermediária e a saúde de alto risco. A saúde intermediária, ela é maior ainda do que a de alto risco. Alto risco, os municípios terão muitas dificuldades. O que é alto risco? É uma deficiência coronária, então uma doença do coração, depois é uma neuro, que você precisa de hospitais especializados, mas isso corresponde a apenas 5%. Aproximadamente é este o número que sempre a gente aprendeu. 5% sobre isso. 85%, esses 5% são 90%. Você tem 10% da média complexidade. Então a gente fez um curso de treinamento e de aperfeiçoamento, e nesses cursos nós fomos aprender com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado, com cidades que já deram certo alguns eventos, e a gente constatou que esta deveria ser o nosso investimento. Então a gente passou a fazer isso. Isso consertou de fato. Depois você tem dentro, né, desse conglomerado de doenças, você tem, por exemplo, a saúde da mulher. Né? A mulher ela tem mais necessidade porque é a maternidade, o pré-nupcial, você tem uma série de serviços que devem ser prestados especificamente à mulher. Então nós criamos um centro de especialidade em saúde da mulher. A mulher tem um lugar específico para ela, claro, se ela precisar disso. Depois você vai ajeitando isso, né? E o nosso hospital também lá, um hospital pequeno, a gente tá lá, eu comecei, 2 prefeitos que passaram depois de mim paralisaram as obras, e agora eu comecei e o Guto, meu filho, vai concluir o ano que vem um hospital de média complexidade. O que é que nós temos, né? Tínhamos e teremos ainda até o ano que vem, lá em Ribeirão Pires, um hospital tipo maternidade, que você faz o atendimento, inclusive ainda de maternidade de baixo risco. Porque quando você tem uma maternidade de alto risco, você é obrigado a vir ou Nardini, ou Serraria, ou o Mário Covas. Mas se nós investimos maciçamente no atendimento da saúde básica, isso resolveu muito os nossos problemas, mas muito mesmo. Se você pega Ribeirão Pires, por exemplo, o investimento lá do orçamento, que lá não tem um orçamento de bilhões, lá tem um orçamento de, hoje vai chegar perto de 480 milhões. Mas nós aplicamos este ano lá 116 milhões na saúde. 116 milhões. Imagina, isso deve dar aproximadamente 30% aí do teu orçamento que você aplica na saúde. É uma cidade de porte médio, 125 mil habitantes, mas este valor, se você dividir, você tá aplicando um bom dinheiro na saúde individual de cada um. De cada um. Então, foi uma prioridade, né? Hoje eu até tenho aqui, vou bater aqui na mesa, porque a gente precisa um pouco de sorte, mas tem aproximadamente lá um ano que a gente não tem nenhuma reclamação quase no sistema de saúde, né? Porque aí você dimensionou remédio, almoxarifado, atendimento, essas coisas todas. É um planejamento. Esse planejamento se faz se você não substituir os elementos que estão trabalhando, né? Pode não estar dando certo no primeiro mês, não vai lá e substitui. Vai treinando, você vai planejando. Então nós sempre pensamos nisso, olha, se as pessoas estão ainda numa fase de aprendizado, colabore com isso na parte dos dirigentes, não é? Você tem que colaborar e treinando e colocando a sua filosofia, a filosofia do prefeito. Isso dá certo, né? Então, saúde é assim. Agora, claro, Mauá tem uma complexidade muito maior, né? São perto de 500 mil habitantes, você tem um número significativo. Você vê, nós temos uma única UPA lá em Ribeirão Pires. E nós atendemos lá, por brincadeira, né? É mais fácil quem mora aqui no Quarto Centenário, no Esperança, ir na UPA de Ribeirão. Agora, hoje você não conhece mais por causa das placas, mas antigamente nós passávamos na Estrada da Colônia, onde fica a UPA de Ribeirão, você computava lá, a cada 20% dos carros, 30% dos carros que estavam, tinha uma placa de Mauá. Onde é que eles moram? Eles moram nas divisas, que é mais fácil chegar na UPA Santa Luzia
do que chegar na UPA São João. Então a gente atende, claro, é até uma obrigação sua social atender, mas tem sido um atendimento melhor, mas é em função disso, olha, o grupo montado e a filosofia de investimento e o planejamento, isso dá certo, isso dá certo. Professor, o senhor vem como um candidato muito forte de terceira via, por um partido que é muito forte também, que é o PL, né? Que a gente teve 114 mil votos para o Bolsonaro nessa cidade, perdeu de 10 mil, parece, para o Lula, né? Foi quase empate, né? Isso, mas você vê um cenário polarizado de Átila e Marcelo Oliveira. O que o senhor acha que vai fazer para despontar isso aí e poder furar essa polarização? Olha, eu aposto muito num projeto, num plano, né, de um novo estilo de governança. Primeiro, durante a campanha, eu quero apresentar uma nova proposta de gestão pública, né? Olha, uma nova proposta. Então, eu acredito muito na consciência de uma população, né, que está solta, querendo escutar uma nova proposta. Primeiro, eu acredito nisso. Segundo, eu acredito muito que nós vamos ter uma luta entre a esquerda e a direita. Sim. Né? Não adianta nós negarmos que a gente até brinca, né? Olha, o pessoal de direita, de extrema direita, saiu do armário. De fato, é verdade. Tinha lá dentro do armário guardado uma série de pessoas, um número altamente significativo de pessoas que queriam expor o seu pensamento, né, de direita, né, ideologicamente de direita, e que não tinham oportunidade, ficavam divididos entre vários partidos. Com a atuação do Bolsonaro, em que pese alguns erros que ele tenha cometido, ele fez com que estas pessoas saíssem do armário, né, e fossem para a rua dizendo assim, ó, eu sou de direita. Então criou-se aqui no Brasil o que tem em outros países, né, republicanos e democratas nos Estados Unidos. Sim. Então nós temos aqui a direita versus a esquerda. Isso. Eu estou no PL 22, que é hoje o partido mais significativo de centro-direita, né? O PL não é assim um extremista na direita, mas ele é de centro para a direita e não de centro para a esquerda, não é? Então, nós acreditamos muito que dentre esses mais de 100 mil eleitores que votaram no Bolsonaro, há pelo menos 70 mil eleitores que estão aí esperando para ver qual será o candidato que de fato vai representar a direita no município. Porque o voto que o PT tem é que ele é um voto já anexado ao PT, não tem jeito nenhum, apesar do presidente Lula ter estado na frente aqui, mas é um voto já altamente significativo que está grudado aqui nesse. Nós temos do outro lado o deputado Átila, que já foi prefeito aqui, que tem também um número de eleitores já agregado a ele, mas há nesse meio um número altamente significativo. Eu diria aqui que não tem 100 mil ou 112 mil, mas que nós temos 70 mil eleitores esperando uma nova proposta, isso eu acho que nós temos. E é nesses 70 mil é que nós deveremos trabalhar. Isso. Agora, também eu tenho consciência, você só tem 70 mil para disputar, não é? Se tiver 4 candidatos, nenhum dos 4 ganha também. Se tiver 3, alto risco. Mas se tiver 2, há a oportunidade de um desses 2 ir para o segundo turno. E aí, claro, essa união desses que estão aqui poderá ganhar a eleição. Esse é o projeto, é um planejamentozinho que nós temos, que não... A gente pode falar isso abertamente, porque todos os adversários são altamente inteligentes e capazes para fazer o mesmo raciocínio. Aqui não tem nenhum gênio, né? É só uma questão de cálculo ali. Você vai olhando e fala assim, ó, só tem isso aqui, tá, para você disputar. Então eu acredito que nós temos a oportunidade com um novo projeto, com uma nova proposta de governança e com esta alternativa de nós termos um governo de fato de direita e que pensa no social. Você não vai consertar Mauá, e é muita tristeza que a gente fala isso, em 4, 8 anos. Você precisa ter uma sequência de gestão com o mesmo princípio, seja ele qual for, por 20 anos, 25 anos. Você não consegue fazer isso. Você fala assim, olha, de repente você está com um prefeito aqui com uma ideologia, com uma filosofia. Depois você bota outra filosofia, outra ideologia. Depois você bota outra filosofia e ideologia. Isso não vai acontecer. E ninguém quer modificar pelo lado bom, né? Às vezes quer modificar pelo lado rápido porque tem a próxima eleição. Tanto que
a instalação no sistema político de reeleição foi altamente prejudicial para as cidades. Porque você faz o primeiro mandato pensando na sua reeleição. E o segundo mandato nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Né? E essa filosofia, né, deveria ter 5 anos de mandato só, não ter a reeleição. Porque a reeleição prejudica muito, muito. Eu fui prefeito e fiz mandato pensando assim também. Eu aqui levanto minha mão e digo assim, olha, eu não fui diferente, porque o sistema pede que você seja assim. Você faz o primeiro mandato pensando na sua reeleição. Depois, quando chega na reeleição, você já não consegue mais fazer aquilo que você fez no primeiro. Vira um mandato ruim. Nós temos como o mandato do Oswaldo Dias, né? Primeiro mandato, fez um belo mandato. O segundo já começou... Não começou tão bom, né? E depois de Oswaldo Dias, nós percebemos que não tivemos mais reeleição na cidade. O que está havendo com os candidatos? O que o senhor acha que não está sendo bem feito para não concluir o segundo mandato? Olha, quem tem a máquina na mão é um poder muito grande. Só não se reelege numa cidade, né, quem tiver muita incompetência no governo. E a incompetência, às vezes, não é no exercício do mandato. Às vezes é na forma, no comportamento, nas ações, nos acontecimentos durante o mandato. Aí você vai perdendo o controle daquilo, aí você não se reelege. Mas a reeleição, ela é dura para quem concorre contra a máquina. A máquina tem um poder muito grande. Você precisa encontrar candidatos que tenham coragem, que é o caso aqui, né? Você precisa encontrar candidatos que tenham coragem de disputar uma eleição com uma nova proposta. Mas é fácil entender que a máquina é muito forte. Sim. A máquina é muito forte. Agora, também você tendo uma máquina para trabalhar, para fazer, para isso, para aquilo, e você não se reelege, você tem que encontrar o seu defeito, porque é seu o defeito. Sim. Porque a máquina, ela tá lá para você fazer. O defeito é seu. O que a gente vê na cidade agora, professor, é que o prefeito está com fazendo muitas obras, né? Um cronograma de obras assim que assim a gente tem até a falar, quantas obras estão sendo feitas. Mas o candidato da oposição, que é da polarização, o Átila Jacomuzzi, indo nas obras também para falar que as obras não são do prefeito Marcelo, né? Então, assim, está confundindo a população e isso gerando uma baixa popularidade do Marcelo Oliveira. A verdade é o seguinte, você precisa grudar a obra em você. Sim. Né? Como é que você gruda a obra em você? Você precisa ser o pai da obra. Você precisa... Isso. Você está fazendo muita coisa aqui. Aí, de repente, aquilo não gruda em você. Você tem uma falha aí em algum lugar. Você precisa descobrir qual é a falha. Agora, de um candidato ir lá falar que, por exemplo, a obra é dele, a obra é disso, a obra é daquilo, falando a verdade, tudo bem. Falando a mentira é muito ruim. É muita falta de ética, né? Olha, eu tenho um comportamento totalmente diferente. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, aqui na região do Itapeva. No dia da inauguração do campo, e o Nova Era é do meu partido. Sim. É o presidente hoje do meu partido. Ele falou assim, você não quer vir aqui, nós vamos inaugurar o campo, né? E eu sou palmeirense ainda, você imagina, né? Aí eu falei assim, eu fiz uma análise, falei, olha, eu não vou aí, porque quem deve estar aí é o prefeito. Eu não quero constranger a presença do prefeito. Seria uma indelicadeza minha constranger as pessoas. Não é isso que leva você a uma vitória. Não é isso que leva você a uma vitória. Então, porque eu tenho respeito pelo prefeito. Se vocês se lembrarem, eu perdi a eleição, eu fui embora para minha casa. Eu nunca noticiei nada do prefeito. Fui contra, muitas vezes, o impeachment, porque o povo elegeu. Sim. Né? O povo elegeu. Às vezes você faz uma ação. Assim, eu terminei a eleição, fiquei em terceiro lugar, participei do segundo turno, fui para minha casa, eu fui para minha casa, fiquei quietinho. Às vezes a imprensa vinha e dizia assim, olha, o prefeito lá vai ser cassado, porque você foi isso, você foi terceiro, você dizia essas coisas nas suas apresentações, tudo que ia acontecer na cidade. Eu tinha até uma premonição, né? Eu comecei a ver, e de fato eu às vezes consigo fazer isso.
eu dizia tudo o que ia acontecer na cidade. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, porque a gente sentia o que iria acontecer. E a experiência também. Mas eu nunca fui fazer uma crítica assim, olha, eu falei que o cara ia fazer isso, que fulano ia fazer aquilo, que ela ia fazer isso, que não tinha capacidade para isso. Eu nunca fui na imprensa, porque eu tenho que respeitar a decisão popular. Exatamente. Isso, eu sou extremamente ético nisso. Esse episódio do campo, por exemplo, eu gostaria de ter ido lá, ver o Palmeiras, ver isso, ver aquilo, mas a minha presença seria uma indelicadeza estar lá que você não faz ideia. Então eu sempre tenho essa reserva aqui. A outra é ficar falando bobagem da vida das pessoas, fazendo essas coisas. Eu não faço nada disso. Não faço nada disso. Quando o camarada cuida muito da vida do próximo, não tem tempo de cuidar da dele, né? E a campanha são 45 dias. Se ele não se empenhar para fazer o trabalho dele, ele perde a eleição, né? A gente tem um exemplo muito claro disso, foi a polarização da presidência, né? Do Bolsonaro perder para o Lula, e assim aquele monte de pessoas em frente a quartéis dizendo que foi fraudado, que foi. O que o senhor acha dessa campanha de presidente, se realmente aconteceu alguma coisa que não, porque as pesquisas mostravam isso. É verdade. Né? Você tem pesquisas feitas toda semana, todo dia, por inúmeros institutos. E os institutos mostravam essa polarização que seria decidido a gente brincava assim, falava assim, olha, isso vai ser 1 milhão de votos, 1,5 milhão de votos, né? Porque a pesquisa não mente, você sabe quanto você vai perder, quanto você vai ganhar. Agora, eu pergunto para você, quando você diz assim, estas urnas estão sendo burladas e tal, mas quando você se elege por ela foi burlada? Não foi burlada, né? Então, você pega... nós passamos por essa eleição complementar lá em Ribeirão Pires. Nós sabíamos quem seria primeiro, segundo e terceiro. Porque nós tínhamos as pesquisas que mostravam, e as diferenças que a pesquisa mostrava seria ainda menor. No dia ela foi um pouco maior. Por quê? Porque nós tínhamos também um pedaço da máquina. Sim. A máquina colocou lá colocou pelo menos 1.000, 1.500 votos no dia da eleição, que são as pessoas que ficam guardadas e que no dia vão. São as mesmas pessoas que eu estou computando em Mauá do 22. Sim. São aquelas pessoas assim, eu vou votar no 22. Não importa quem é o prefeito, vou votar no 22, não é? Então, essa coisa acontece mesmo. Agora, nunca haverá, nunca houve, é uma fantasia isso daí, né? É uma fantasia. Eu fiquei muito chateado com tudo isso, porque vai desacreditando aquele que vai governar. Bom ou mal, a gente quer que o governo seja bom na geração de emprego, que é o que nós estamos precisando, né? As pessoas precisam estar em melhor situação social. Nós temos que ter um país que cresça, né? E para crescer é geração de emprego e renda. Não tem, você vai fazer mais o quê? É geração de emprego e renda. A nossa economia está sendo sustentada pelo agronegócio. Você fala assim, olha, a Lava Jato foi um grande negócio, papapá. Não, ela destruiu a indústria pesada do país, né? Destruiu os estaleiros, destruiu isso, destruiu aquilo, destruiu o emprego. Nós precisamos aprender que isso, até certo ponto, foi um desastre. Foi um desastre, não é? Então, quando você vai tomar uma atitude pública, uma decisão pública, pense nas consequências dessa decisão. Sim. Né? O que acontece no entorno quando você tomar uma decisão? Se você tomar a decisão e cria uma crise no seu entorno, uma decisão política que cria uma crise no seu entorno, não tome. Não tome, porque o desastre será maior do que a solução. Exatamente. Aí você não pode fazer. Eu sou muito cauteloso com essas coisas aí. O tempo me ensinou, né? Com certeza. Porque eu também já fui jovem. Hoje tá mais preparado, né? Quero mandar um abraço aqui, o Bruno Mota. Ele diz, uma única empresa de ônibus, empresa que terceiriza água, esgoto, eu acredito que os problemas não são nas empresas, sim nos contratos e a fiscalização. Como resolver ou rever esses contratos? Exatamente. Bom, você tem que ter coragem para rever. Aí é uma questão de coragem, é uma questão de você não ter feito negócios anteriores, que são negócios. Então, se você não faz nenhum comprometimento com isso, você pode fazer revisão.
você pode. Não há contrato que na justiça não possam ser revistos. Não há. Você sim, agora que você não pode ter um comprometimento pessoal com a empresa. Isso. A Fátima Dantas. Fátima Dantas Foi candidata, né? Candidata, mandando um abraço aí, ó. Futuro prefeito da cidade de Mauá, a Clóvis Volpe. É bom ter amigos, hein? A Elaíse Santos pergunta para o Clóvis: se ganhar para prefeito de Mauá, quais os planos para fazer das famílias e nossas crianças? Pois atualmente só tem o shopping como diversão da cidade. Olha, Trazer uma Vila do Doce para Mauá, né? lá tem bastante coisa, né? Lá tem bastante coisa. Eu quero dizer para ela o seguinte: depois da pandemia, as famílias têm uma necessidade de ter um convívio muito mais próximos, não é? Pode observar, por exemplo, uma coisa estranha: se você for num show, está sempre lotado. Se você for no campo de futebol profissional, é impressionante o número de pessoas que vão. Se vocês forem num parque, vocês vão encontrar muitas pessoas. Algumas coisas que se fez em Ribeirão, que é um negócio... eu vou contar 2 detalhezinhos para você ver como é que funciona. Nós temos que fazer coisas para as famílias. Se você fizer para a criança, o pai e a mãe vai atrás, porque tem esse convívio e essa necessidade que ela se fortificou, ficou robusto depois da pandemia. Essa pandemia nos mostrou isso, esse convívio. Lá em Ribeirão, o Guto fez agora, assim, tinha um lugar lá no museu, né, nosso museu, que era frequentado por pessoas que fumavam maconha, essa coisa toda. Ele foi lá e ele botou brinquedos, sim, balanço, mais uma rodinha e tal. Acabou. O que está lá agora? As crianças estão com as famílias lá. Tinha um canto da Sabesp lá perdido. Quando você passa ali na Avenida Brasil, né? Antes do clube, tinha um canto lá que tinha até gente querendo morar lá, porque era um lugar abandonado pela Sabesp, a área da Sabesp. Ele foi lá e fez um parquezinho também para as crianças. Chama até Lavoisier, né? Que eles fizeram tudo com resíduos, né? Lavoisier é aquele. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então eles transformaram aquele cantinho. Você passa por lá, né? Ora, tem o pai com a mãe. É um negócio simples. Sabe quanto custou aquilo? Nada. Foi tudo feito com reciclado. Tudo feito com reciclado. Até tipo de uma forca lá de ferro, não tirou, fez a gangorra, né? Então, esse pessoal tem muita criatividade lá, tem muita criatividade. Claro, você precisa gostar de fazer essas coisas, né? Você precisa gostar. Do que eu vou fazer? Olha, se cada canto você tiver um brinquedo, se cada canto você tiver uma coisa, se você valorizar as creches, se você transformar as escolas municipais num espaço para que as famílias possam ter maior convivência... É aquilo que eu disse, você precisa planejar isso executando paulatinamente. Vai resolver em 4 anos? Não vai resolver em 4 anos, gente. Vai resolver em 20. Mas alguém tem que começar. O Claudinei Preto, quero mandar um abraço aqui. Claudinei Preto, olha, cuidado, vão copiar suas ideias. Pode fazer, seria gratificante. É bom, né? É bom, né? Porque você vai ver que Tá fazendo, eu não tô aqui para guardar, né? Olha... Eu vou explicar aqui uma coisa interessante, é uma filosofia minha. Eu tenho 75 anos, tenho uma vitalidade que eu considero até um pouco fora do comum para a minha idade. Não tenho doenças, apesar de ter sofrido com bastante cirurgias. Eu pergunto sempre aqui, para mim mesmo, assim, para meus amigos, o que eu faço com o meu conhecimento? O que eu faço? Eu levo para o caixão? Eu tenho uma obrigação social de transferir conhecimento. Sim. Então, você fala assim, você está falando as coisas aqui. Não, eu estou falando que tem 70 mil eleitores, eu estou falando que tem isso. Porque é um negócio tão simples, todos sabem calcular isso, que estão competindo, né? Então, eu tenho conhecimento, tenho bastante conhecimento de gestão pública, eu tenho mesmo, né? Por quê? Porque eu fui me especializando em orçamento, eu fui me especializando em não perder dinheiro público, eu fui me especializando em... Você pega aqui um exemplo, olha... Nós tivemos lá, que antecedeu ao meu governo, lá de 2020, 4 anos de um governo, de um prefeito e um vice-prefeito em Ribeirão. Não tinha uma obra naquela cidade em 4 anos e uma dívida de 239 milhões deixadas. O que nós fazemos? As obras inacabadas, eu ia lá e dizia, não vou terminar porque foi ele que começou. Não, primeiro passo. Terminar. Segunda coisa,
Eu preciso fazer mais postos de saúde para dizer que eu que fiz aquele posto de saúde? Não. Faça funcionar o que você tem. Porque se funcionar o que já tem, cara, nós temos demais, né? Então eu não quero aqui fazer crítica, mas adianta eu fazer mais uma UPA se aquelas que eu tenho não está... me ofereciam para nós lá mais uma UPA em Ribeirão? Eu dizia não. Por quê? Porque o custo do dinheiro para eu tocar essa, eu tenho que tirar de algum lugar. E aí eu não vou ter nem essa funcionando bem e nem a outra funcionando bem. Não é melhor a gente funcionar bem uma e você faz o atendimento? Então, essa filosofia de gestão, né? Filosofia de gestão. Eu vou dar um exemplo típico aqui para vocês, que é a filosofia de gestão. Jardim Zaira tem praticamente o mesmo número de habitantes que tem Ribeirão Pires. O que é que significa? Ribeirão Pires tem 33 escolas municipais. Quantas tem no Zaira? Eu acho que umas 10, né? Provavelmente umas 10, 12. Você pensa nisso. Bom, então você pega, você tem a mesma cidade com questões diferentes. A necessidade é a mesma. Ou às vezes o Zaira precisa até mais do que as 33. Aí você bota essas crianças na creche e tal, no ensino fundamental 1, fundamental 2 e tal. Você não faz o ensino médio porque não pode abater os 25%. Mas você bota mais crianças na escola, mais crianças nas creches, mais crianças nisso. Você vai melhorando a qualidade de vida intelectual, social do indivíduo. Né? E eu vejo na nossa cidade de 320 mil eleitores, quase 120 mil não foram às urnas. É um número muito alto para nossa... Eu vou te dar um dado aqui. Interessante, hein? Eu acho que os políticos aqui não têm. Tem 80 mil aposentados em Mauá. 80 mil aposentados. Se você somar a receita anual desses aposentados, é maior do que a receita do orçamento da cidade. Olha só, pode pegar esse dado aqui. Tem 80 mil aposentados em Mauá. Se você somar o que eles ganham, o que eles põem no mercado, comprando remédio, comprando carne, comprando isso, comprando aquilo, porque o coitado do aposentado, o que ele compra mais é remédio e alimentação. Exatamente. Ele não consegue guardar, né? Uma fatia sim, tem uma casinha na praia, um apartamento. Mas se você somar o que eles colocam no mercado, dá perto de 1 bilhão e 400 milhões. Perto de 1 bilhão e 400. É maior do que o orçamento da cidade. Então, como é que você vai governar se você não tem conhecimento disso? O que eu vou fazer para o aposentado? O que eu vou fazer para isso? O que eu vou fazer para as crianças, né? Então, quando você fala assim, teve 112 mil aposentados acima de 70 anos, se você não motivá-lo, ele não vai votar. Ele não vai votar. Abstenção, 86 mil votos. Nulos, 28 mil votos. E brancos, 11 mil votos. Brancos e nulos está dentro do padrão, né? A abstenção você tem um pouco mais. Mas a abstenção... é mais aposentados. É um número maior de aposentados. Quem tem 80 anos, 70 anos, quem até 70 anos, você é obrigado a ir. Aí você está aborrecido, você vai lá, vota branco. O que nós temos que estimular? O branco e o nulo. Exatamente. Ele não pode votar branco e nulo, ele tem que achar uma alternativa para a cidade. E esses 80 mil aí, quase 100 mil que não foram, dentre eles, né, as pessoas que puderem ir votar, é de extrema importância para a escolha. Sim. Quem não escolhe não tem como reclamar. Sim. Exatamente. O que a gente tem de objetivo deste podcast, professor, é tentar trazer um pouco mais de vontade de conhecer a política do mauaense. Porque nós temos uma cidade que ela é uma cidade dormitório. Né, que a pessoa sai cedo para trabalhar em São Paulo e volta 7, 8 horas da noite simplesmente para descansar. Muitas pessoas não sabem quem é Marcelo Oliveira, o prefeito. Não conhece. Não sabem quem é os vereadores. Às vezes o vereador tá fazendo compra no mercado e o povo não sabe quem é, pisa no pé dele e não sabe que ele pode ajudar a pessoa em alguma demanda e tal. Então, assim, o que a gente tem de assim, expectativa desse programa é tentar chegar nessas pessoas que estão se abstendo de votar, de escolher o seu... Porque assim, se uma pessoa ouve o que o senhor tem para falar hoje, sabe que o senhor não é uma pessoa que chegou ontem na cidade, sabe tudo para poder governar uma cidade, já vai poder escolher melhor o candidato. Então, assim, a nível técnico, né?
Então isso é muito importante. A gente precisa treinar pessoas de nível técnico para poder tomar decisões na cidade, né? Olha, às vezes as pessoas podem pensar, não, mas o Volpi não é daqui. Não, eu nasci aqui, eu fui registrado em Rancharia e nasci aqui. Então eu digo assim, aos 9 anos de idade, meu pai me levava nos comícios. Nosso primeiro prefeito, né, chamou-se Enio Brancaleão. E nós tínhamos um concorrente aqui com ele, chamado Cícero de Campos Povo. Só estou falando aqui do primeiro prefeito, depois, após a emancipação. Muito bem, quem era Enio Brancaleão? Com todo respeito, ele cortava pedra, era um canteiro. Porque a cidade, Mauá, Ribeirão, tinha muitas pedras e tal, então tinha essa profissão que era paralela, era isso, as casas, tudo era pedra. Quem era Cícero de Campos Póvoa? Um planejador, um homem de visão futura. Ele perdeu a eleição. Quem ganhou a eleição? É a popularidade, apoiado, é claro, pela cúpula antiga política, né? Hélio Bernardi, aquele pessoal todo, Edgar Greco pai, enfim, os Valendes todos, né? Eles tinham uma cúpula aqui, então ganhou o Enio Brancaleão. Sem planejamento, nós já começamos aí a dar uma trombada na história, né? Tinha um cara que iria planejar a cidade, e agora, assim... por que o Cícero, na época de Campos Povos, segundo aqui a história, eu tinha apenas 9 anos de idade, por aí, por que ele perdeu? Porque ele apresentou um planejamento de que a Barão de Mauá deveria ser 2 vezes a largura que ela tem hoje. Eu pergunto, ele estava certo, né? Porque ele queria fazer uma cidade pensando, olha, esse aqui é o eixo, então o Cícero, coitado, foi massacrado, né? Quem era proprietário foi massacrado. E outro dia, não, eu não vou alargar, não vou desapropriar. Essas histórias, então, aí você sai daqui, você vai para o Edgar Greco, que naquela época ganhava a eleição, quem tinha um bom time de futebol, porque as vilas, eu morava na Vila Vitória, tinha o Floresta, então a família Greco era de lá, inclusive o Edgar morava lá, o Zé Carlos morou lá, eles moravam lá, mas tinha o Ademar Greco, que era um grande volante, então jogou no Floresta, a Vila Vitória votava. Aí o Edgar foi caçado, quem que entra? Juca Lacava, né? Com todo respeito, o Juca Lacava era um vice, porque tinha um bar, o bar do Lacava. Aí eu já era menino, já era estudante de ginásio e tal, já participava ativamente da política local. Eu sempre discuti política desde de garoto e sempre vi meu pai fazendo isso. Bom, então você vai acompanhando todos os prefeitos aqui e você vai reparar que em algum momento nós não tivemos muita sorte. Nós não tivemos muita sorte. Você pega o Dorival Rezende, que ganhou a eleição em 1976, por exemplo, ele tinha 4 anos que estava aqui na cidade, o Amaury Fioravante o escolheu, o Amaury tinha feito um bom governo. Eu fui secretário do Amaury aos 24 anos. Eu fui secretário de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Promoção Social. Uau. Eu tinha só 24 anos. E quando ele escolheu o Dorival, eu pedi demissão do cargo. Porque eu dizia assim, como é que pode, Amaury, você escolher um candidato a prefeito da cidade que tem 4 anos aqui na cidade? Muitos que têm história. Não, e nós tínhamos uma história. Eu apoiava na época o Éden Brasil da Paz, que foi vice do Dorival. Porque o Éden era uma família, não, essa família da Paz é tradicional, o Doc é médico, o Hermínio é médico, o Éden tinha sido meu companheiro do ensino médio, né, que é antigo científico, e eu queria que fosse o Éden Brasil da Paz, que era um cara cheio de ideias. Já faleceu, ele faleceu recentemente. Não, já tem uns 8 anos que ele faleceu. Então, eu pedi demissão do cargo, na hora. Por quê? Por causa do meu temperamento. Eu não vou pactuar com isso. Né? Porque eu sou raiz e tal. Eu não estava pedindo para mim, eu estava dizendo, olha, bota o Éden. Então, aí você começa, aí chegou o Dorival, o transtorno do Dorival, um cara descabeçado e tal. Coitado, aconteceu o que aconteceu lá, né? Então, teve determinados momentos em Mauá que as pessoas precisam conhecer a história. Por que nós chegamos com essa dificuldade na cidade? Porque nós nunca tivemos planejamento. Os que tinham planejamento não ganhavam a eleição. E nós vemos que nas 7 cidades aí, a respeito de habitação, Mauá nunca teve um projeto de habitação que... Teve o CDHU lá no Primavera e teve os movimentos aí, né? Muito tempo atrás, né? Eu era deputado estadual em 95, quando nós inauguramos lá o CDHU do Primavera. Mas você vê que a partir desses momentos nunca mais... Não, e quase que você não tem mais área livre para isso, né? Você não tem área para construir escola.
Agora o povo tá invadindo as áreas aí sem planejamento. Vamos falar de planejamento. Vamos brincar aqui um pouquinho de planejamento. Você olha o Parque São Vicente. Olha o Parque São Vicente. Fizeram quantos prédios? Vários. Deixaram espaço para uma escola? Não. Tem 2 escolas do estado lá. A João Paulino e o Washington Vita. É verdade. E você não tem. E você fez crescer 10 mil pessoas que terão filhos. Os apartamentos pequenos, então foram recém-casados, mas ele vai ter um filho. E ele não tem a creche. Ele não tem a escola. Ele não tem isso. Por quê? Porque você libera estas coisas sem pensar no amanhã. Olha, o Parque São Vicente é um problema. Fora a logística, né? É um problema. Isso é o plano diretor, né? Isso é um plano diretor, mas aí você chega lá e fala assim, pô, quebra o galho, dá para eu fazer mais um prédio aqui. Você deixa. Não, olha, eu digo aqui porque eu morei no Parque São Vicente, eu morei na Rua 40, né, Carlos de Campos. Depois, claro, eu saí, eu fui disputar a eleição em Ribeirão Pires, eu fui embora, tive que ficar lá numa chácara que eu tinha, que virou minha residência oficial. E eu, quando vi esses prédios levantando, eu vou sempre lá, eu vou no União de vez em quando, eu tenho meus amigos lá e tal, e tenho muitos amigos lá. Eu olhava aqueles prédios assim, não estão deixando nada. Não deixa lugar para creche, não deixa lugar para posto de saúde, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquele outro. Onde é que este pessoal vai sobreviver com serviços públicos? Vai lá. Sobrecarregado. É o crescimento desordenado. Totalmente desordenado e com a anuência do poder público. Sim. Ó, com a anuência do poder público. A MRV se instalou ali. Essas são as vantagens, né? Mandou marcha nos prédios lá. Eu sou crítico em relação a essas coisas. Eu jamais deixaria fazer isso, né? Jamais deixaria fazer isso. E vai perdendo a cultura do bairro, né? Que as casas antigas vão se quebrando, né? Vão se hoje para você levantando os prédios. Para né? você fazer, você pega qualquer bairro aqui, qualquer bairro, para você hoje fazer um prédio para ter um atendimento público, você tem que desapropriar, o custo é maior. Com certeza. O custo é maior. Então, em 2016, você vê o que é planejamento. Em 2016, eu fazia umas palestras e dizia assim, olha, Mauá perde em 2016, cerca de 70 milhões de repasse para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico. O que é isso? Esse fundo é assim, tira um pedaço do seu ICMS e vai para um fundo nacional. Depois ele te devolve baseado no número de alunos que você tem no ensino básico, tá certo? Se você não tem crianças nas escolas, o que você repassa quando a cidade é industrial, você recebe menos de retorno. Quando era Fundef, do ensino fundamental, depois virou Fundeb. Quando virou Fundeb, eu era prefeito. Eu fiquei pensando, porque a gente não sabe tudo, né? Quem foi o cara que criou isso? Ah, foi fulano de tal. Vê com ele quanto ele cobra para vir fazer uma palestra aqui que eu quero aprender esse trem aí. Eu trouxe o cara que criou isso. Ele falou, vocês têm que fazer isso, isso, isso. No primeiro ano que entrou o Fundeb, na época, Ribeirão perdeu 3 milhões. Eu fiquei desesperado, porque aquela cidade não podia perder 3 milhões. Eu mandei mais do que recebi. Eu fiz 16 escolas. Uau. Hoje recebe mais do que manda. Talvez o que Mauá possa estar perdendo, que eu não acompanhei a evolução aqui, a gente ainda vai fazer esses estudos, talvez o que está mandando, eu estou ganhando. Né? Eu estou ganhando aqui. Então, o que nós precisamos aprender? Né? A acompanhar a legislação, acompanhar isso. Se você não tiver um grupo acompanhando essas coisas todas, fica terrível para você saber como é que você vai governar. Né? Sim, um grupo extremamente técnico. Técnico. Exatamente. Olha, você tem que respeitar quem te leva ao poder, que é o voto e quem tem o voto. Mas nem sempre quem tem o voto tem a capacidade de pensar nesse tipo de gestão. Exato. Você respeita isso, por favor, porque você está lá por causa dele. Mas se você leva, às vezes, ele para cá, ele destrói o teu governo. Então você tem que ponderar. Isso que a gente pode diferenciar um pouquinho o Bolsonaro com o atual presidente, né? Ele fez algumas burradas, a gente sabe, né? Algumas coisas que foram feitas erradas, mas o grupo era extremamente técnico. Paulo Guedes, Tarcísio, eram pessoas que realmente ajudaram o Brasil, né? Pensavam o Brasil e planejavam o Brasil, né?
O Bolsonaro, na realidade, ele perdeu pela boca, né? Porque se ele tivesse ficado Exatamente. calado, teria ganho a eleição. A gente faz essa crítica, que não é uma crítica assim, mas ele hoje deve fazer essa análise, né? Com Se eu tivesse certeza. ficado mais calado, né? No episódio da vacina, meu Deus, Exatamente. né? Aquilo, a vacina destruiu o Dória também, né? Destruiu. Foram duas pessoas assim, ó. Um brigou com o outro e os dois se destruíram. Sim. Agora, que também ficar contradizendo o presidente, se o Dória fosse mais esperto, diria assim, olha, presidente, vamos fazer isso assim, assim. Não, ficava aquela briga, parecia briga de garoto, Era né? momento de unir forças, Era né? de unir, ficava brigando dois, quer dizer, uma idiotice danada, né? Idiotice. Idiotice. O que a gente viu no primeiro governo Dória foi uma capacidade de gestão estrondosa, um cara muito inteligente, João Trabalhador. o João Trabalhador. O que ele fez em São Paulo para zerar as filas de exame foi uma coisa extremamente inteligente. Abriu os hospitais particulares de madrugada. Eu, assim, queria ter passado essa ideia para Célia Bortolotto, que é a secretária de saúde de Mauá. Nós temos alguns exames aqui de Mauá que levam 2.000 dias para a pessoa conseguir passar. Então, assim, era o caso de se conseguir um corujão da saúde para Mauá também, e pôr o Hospital América, e pôr o Hospital Sagrada Família, e pôr os hospitais que a gente tem também particulares para trabalhar de madrugada para o governo, né? E isso a gente conseguisse zerar. Olha, eu quero fazer aqui uma... Eu não tenho medo de falar essas coisas, tá? O Dória consertou as finanças do Estado. Hoje o governador, ele tem muitos recursos para fazer um excelente governo. Porque tanto Dória quanto Rodrigo foram excelentes gestores públicos. Como prefeito, não houve e não haverá gestor público para municípios como o Rodrigo. O Serra aproximou-se muito dele, com Aloysio Nunes Ferreira, que era o chefe da Casa Civil. Mas o Dória e depois o Rodrigo, para as prefeituras, foi um negócio fantástico. Fantástico. Não haverá mais, porque muitas vezes os governos têm filosofias diferentes. Governador que tiver mentalidade municipalista, pensa nos municípios, que é onde o cidadão vive. O Quércia se apoderou dessa coisa do municipalismo, mas quem foi o grande mentor foi Franco Montoro, quando ele dizia assim, ninguém mora na União, mora no município. E gestor público tem que estar preocupado com com a mesma filosofia do Franco Montoro, que foi meu grande ídolo político. Não fala, qual é o seu ídolo político? Franco Montoro. Eu carreguei a pasta dele para ouvi-lo falar, eu ia onde é que ele ia fazer palestra para aprender esse cara. Quando ele dizia assim, a grande obra será o conjunto das pequenas obras. Nós implementamos isso em Ribeirão. Eu acabei de falar de 2 jardinzinhos. Qual é a grande obra? Os 2 jardinzinhos que acabou de fazer, a coisa que está fazendo lá não sei aonde, a coisa que está fazendo não sei o quê, o calçadão para o cara caminhar, o asfalto para o cara interligar. Não adianta você querer fazer obras, né? Eu estou vendo aqui no teu vídeo aí esse monstro que foi feito no centro aí na rodoviária. Aí. Redondo, Eu jamais teria feito aquilo ali. Porque você está no centro, né? Você congestionou o centro. É o contrário, você tem que descongestionar. Sim. Né? Então, e hoje eu vejo no centro da nossa cidade, uma empresa muito grande, que é a empresa de vidro lá, né? Dentro do miolo da cidade. Será que um pensamento futuro não poderia levar essa empresa lá para o polo e liberar mais espaço ali? que é a Vidrobras. É. Mas vamos olhar os erros. Tinha uma rua, ela era 2 partes. O pensamento na época de quem fez isso foi de não perder a empresa. De repente o empresário fala assim, olha, se vocês não me venderem esta rua para eu interligar, porque eu tenho que pagar ICMS... E é verdade, a legislação diz o seguinte, né, que para você transferir o teu produto daqui para cá, atravessar a rua, você tem que fazer 2 notas. É uma lei absurda, é um método absurdo e tal. Então eu me lembro que venderam aquela rua, porque a empresa disse assim, nós vamos embora se não fizerem isso. Aí você tem que raciocinar.
tudo bem, eu perco isso aqui, na época tinha bastante funcionários, depois a tecnologia diminuiu bastante. Mas se você não faz hoje, que peso tem essa empresa na sua economia? E você teria um centro diferenciado. É que nós tivemos a porcelana Schmidt que foi embora, né? Não, é porque acabou a porcelana, o chinês entrou nesse mercado, né? Então a Saint-Gobain, que tá aí, que antigamente era Vidrobras, eu me lembro bem desse episódio, eu não sei se eu era deputado, alguma coisa assim, mas eu não estava na Câmara, né? Eu lembro a preocupação de fazer a venda da rua para a Vidrobras. Aquilo foi um erro estratégico. Empresa nenhuma desmonta uma fábrica da hora do dia para a noite. Ele vai pensar no equipamento, no transtorno de mudar, na compra do terreno em outro lugar, vai fazer esse cálculo. E às vezes eles impõem isso para você. Eu já passei por isso. Olha, se não fizer isso, eu vou embora. Pode ir. Porque não vai mudar muito. Se você fizer boa gestão, não vai mudar muito. Porque se você recebe... Claro que ali tinha empregos, tá? Então foi pensamento muito mais dos empregos. Mas em termos econômicos, por exemplo, não representa muita coisa no repasse do ICMS. E sabe por quê? Porque volta para a sua cidade apenas de 5% a 7% de tudo que você arrecada de ICMS. Então você fala assim, quanto que eu iria perder se essa aqui for embora de ICMS? Não se incomode com isso, se incomoda com o emprego. Então talvez ali tenham pensado no emprego, que eu também. Aí valeria a pena até o poder público, se tivesse uma área, doar a área e ficaria com aquela. Daria uma isenção. Claro, se a empresa vai comprar uma outra, não, doa a área. Eu vou te dar uma isenção porque vai ter custo de montar outro forno. Claro, eu te dou a isenção de IPTU, você só pode dar isenção de impostos e tributos municipais. E né? Teria um centro mais expandido para poder fazer. Sim, fazer centro expandido, fazer outras coisas. Né? Hoje, você fala, eu vou tirar aquilo dali. O centro de Mauá está apertado. Hoje Você só vai tirar aquilo dali se ele quiser ir embora. E se ele quiser ir embora, ele não vai se desfazer do galpão. Mas dos galpões. Se o município tiver uma proposta boa... Não há recurso para isso. De novo, você tem que tirar esse recurso de algum lugar para poder pôr lá. Você não tem crédito especial para isso. Exatamente. Tem coisa que não dá para sonhar. A pessoa, para fazer qualquer projeto, precisa ter a noção do orçamento, né? Exato. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, né? Professor, sobre a questão climática e natureza, nós estamos vendo que a Ford de São Bernardo, ela foi embora e deu lugar a uma empresa chinesa, que é a BYD, que é uma empresa de veículos elétricos, até que mandou para a cidade de Mauá, né? Foi comprado pela Suzantur, 2 veículos elétricos, que são ônibus que estão operando no Zaira. Eu queria saber do senhor, o senhor acha possibilidade de Mauá trocar seus veículos de transporte público para veículos elétricos, para que assim seja uma cidade sustentável? A matriz energética de transporte será essa daí. Foi recentemente inaugurado, embora já estivesse funcionando aqui na Anchieta, uma empresa que tem o patrocínio da família Braga, da Bia Braga. Eles estão produzindo ônibus elétricos até para exportação. Até o presidente esteve aí, a grande cúpula do governo esteve aí. O estudo que eles fizeram, e quem toca lá é o filho da Bia Braga, que é o mentor disso. Ele deu uma aula explicando que o futuro será o transporte de energia por energia elétrica. É a matriz, né, da energia elétrica, ela que vai tocar os ônibus, tocar o transporte público. Eu acredito muito nisso. Acredito que em 20 anos essa será a solução. O senhor acredita que no plano de governo que o senhor vai montar ainda com a sua equipe, verificando todas as questões técnicas, pode haver um lugar para esse tipo de... Olha, isso está inserido na Agenda 2030, né? Sim. Eu posso dar alguns exemplos, são pequenos esses exemplos. Por exemplo, o Ribeirão Pires já tem na Câmara Municipal veículos elétricos e tem o carregador. Lá tem carregador em 2 ou 3 lugares já, de veículos que podem estar na cidade, precisam de fazer a sua carga, são carregadores públicos. Grátis.
grátis. Na rodoviária que está reformando, já vai ter o sistema de carregamento de energia elétrica para um futuro ônibus que eventualmente... Nós já estamos nos preparando, olha, o que está acontecendo em Mauá, que tem 2, lá possivelmente vai ter 1, né? Porque as proporções nossas são bem diferentes. Mas nós já temos na rodoviária, vamos estar instalando na rodoviária o carregador. Para veículos, se a pessoa estiver na cidade e precisar carregar, é só ir na Câmara Municipal que eles abrem lá são 2 pontos, me parece, que tem na cidade para fazer para carregar carros. E o Guto está já implementando o futuro da compra de veículos ou então da locação de veículos com cargas elétricas para rodar na cidade. Bacana. A sustentabilidade, né? O Guto lá, o meu filho, ele é meio maluco por essa agenda 2030, né? Eu falo assim, não é possível. Você vai na Câmara onde ele foi presidente, é tudo energia solar, é isso, é aquilo, é totalmente diferente. Você vai, as plantas que estão sendo plantadas na cidade são todas frutíferas. É um negócio incrível. Se você for lá no Paço, por exemplo, você vai ter caixas de abelhas lá, dessas abelhas que não picam, não tem ferrão, produzindo mel. Agora ele vai inaugurar uma praça, agora eu já vi instalando lá os negócios de abelha também produzindo mel, que você pode ir lá pegar o mel, pegar o favo, né? Ele faz essas coisas, ele está muito ligado nessa agenda 2030, né? Bem ambientalista, assim. Ele tá bem mais na minha frente aí, nesse tópico aí, ele tá mais dando aula do que aprendendo. Isso é muito bom, né? Isso quem ganha é o município. Quem ganha é o município, E o gozado, a população adora isso. Sim, eles adoram isso. Eu passo por Ribeirão, quando eu passo na Vila do Doce, lá, os idosos lá, tudo nos banquinhos jogando baralho, dominó, isso é muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu que fiz aquela vila lá. Como é que eu fiz aquela vila? Eu fui em Penedo, tem a Vila do Papai Noel. Aí eu falei, pô, que negócio bacana isso aqui, né? Aí eu fui viajar pro Nordeste com a minha mulher, num desses resorts, eu via lá aqueles negócios, tudo uma coisa de rico, né? Pô, blusa de rico, relógio de rico, tudo de rico. Aí eu falei, pô, vou fazer uma vila dessa aqui, porque se rico gosta, pobre gosta também, pô. Aí eu fui lá, rapaz, e pagava aluguel daquela praça. Eu fui lá e falei assim, não vou mais pagar aluguel desse negócio, vou desmontar tudo isso aqui. Tinha umas barraquinhas, um negócio lá, e encomendei um projeto. O que aconteceu? O povo começou a desdenhar. Tinha uma novela na Globo que falava das favelas, um negócio desse e tal. Esse cara tá fazendo uma favela aqui, porque tinha o tapume. Aí mas muita crítica, mais críticas em cima de mim, que eu vou te contar o negócio. Aí o que eu fiz? Um sábado, garoando, eu fui lá, sentei, peguei uma cadeira, sentei na praça, tinha os pedreiros trabalhando lá. Eu falei assim, quebra todos os tapumes aqui. O cara falou, não, mas não termina, a obra ainda vai levar um mês. Não, deixa o povo ver o que vocês estão fazendo, porque eu estou levando muita porrada. Por causa dos tapumes. Ninguém sabe o que está acontecendo. Por mais que eu explicasse, não tinha rede social ainda, por mais que eu explicasse, não conseguia convencer ninguém que aquilo seria um negócio fantástico para a cidade. Quando eu abri aquilo, as pessoas começavam a passar e vendo a obra, olha que maravilha, que negócio bonito, né? Aí, rapaz, eu dei uma aliviada, porque no começo eu fiquei altamente preocupado. Falei, eles não entenderam nada do que eu quis fazer aqui, né? E é muito bonita a Vila do Doce, né? É bom, aí eu vou lá, tomo um chopinho lá. No começo eu não deixava vender bebida, não. O Saulo que implementou a bebida lá, alcoólica. Ela dá um pouco de trabalho, aí você tem que manter segurança e tal, né? Guarda civil, né? Tem bebida... Bebida é um problema, né? A gente que gosta sabe disso. Eu, graças a Deus, me livrei. Professor, o senhor acha que se o senhor juntasse com Lorenzini, juntasse com Kleber Brock, os senhores não fariam aí uma terceira via fortíssima, ou talvez com o juiz João, para que assim pudesse ter certeza que os senhores iam para o segundo turno? Olha, nós precisamos discutir isso, né? Eu estou aberto a essa discussão. Conversei com o Lorenzini em fevereiro, março, conversei com o Bloch, conversei com o Chiquinho do Zaira, não conversei com o juiz João ainda, apenas nos encontramos numa padaria, mas foi uma informalidade, claro, somos gentis um com o outro. Com o Sargento Simões, que é um pretenso candidato também, eu tenho uma estima por ele, mas também não conversei sobre essa questão.
é muito difícil, né, você reunir todas essas lideranças num grupo único. Sim. Mas é muito pior você não reunir. É muito difícil, mas é muito pior você não reunir. Então eu tenho consciência de que se sairmos em 4, perdemos a eleição os 4. Eu acho que o juiz João também pensa assim, eu acho que o Chiquinho pensa assim, eu acho que o Bloch pensa assim, eu acho que o Lorenzini pensa assim, acho que o Sargento Simões pensa assim, não é? Se sairmos em 3, eu disse aqui no começo, é de alto risco, mas eu acho que eles pensam assim, porque ninguém é burro. É fácil fazer esse cálculo. É muito fácil fazer esse cálculo. Você precisa de 25% dos votos para ir para o segundo turno. Exatamente. 25% dos votos. Claro que eu também vou buscar ter essa conversa, mas eu confesso a você, é uma conversa de adultos, de esperar e ter a expectativa do que pode acontecer no futuro. Vamos imaginar que eu seja o candidato, eu ganho a eleição, tenho 75 anos, vou estar muito velho para uma reeleição. Então você já tem um substituto. Olha, eu faço 4 anos, lanço um programa e quero que sigam o programa. Gostaria que seguissem. Você ainda tem uma cadeira de deputado estadual, uma cadeira de deputado federal. Sim. Isso serve para qualquer um que vai concorrer. Tem uma de estadual, uma de federal. Você tem que fazer acordos e cumprir os acordos. Tá certo? Então, os outros todos são muito mais jovens do que eu. Muito mais jovem do que eu. Se o juiz João tivesse tido a sensibilidade, e o Lorenzini a sensibilidade de saírem juntos, um dos dois seria prefeito, o outro teria sido vice, e o vice poderia ter sido o deputado. Exatamente. E a cidade teria deputado mais à direita, porque todos são mais à direita, não é? Lá na frente, no futuro, isso pode passar na cabeça desses aqui, de todos esses. Bom, peraí, mas eu vou subir, eu vou demorar um pouquinho mais. Eu sempre fui assim, eu demorei mais politicamente que os outros, porque eu sabia que eu não poderia atropelar absolutamente ninguém, né? Não poderia atropelar. Se cada um tivesse, olha, pô, o Volpe tem 75, vai concorrer agora com 76, e depois ele fica 4, ele tem 80. 80, cara, eu não... É hora eu não tenho parar, físico. Quando eu falo 75, as pessoas me chamam de muito velho, né? Ainda bem que eu estou vigoroso aqui. Mas acontece o seguinte, mas eu tenho consciência de que não há mais oportunidades para mim. Tanto que eu concorro, perco a eleição, vou embora para minha casa e encerro a minha... Vou catar folha lá na minha chácara, né? Fazer um espeto, vou catando folha. Mas eu tenho consciência disso, que é a minha última oportunidade. E eu quero dizer uma coisa assim, bem sensível aqui. Sempre foi o sonho da minha vida. Porque eu comecei minha carreira aqui, eu nasci aqui, eu cresci, eu fiz aqui o grupo escolar no Odila, depois eu vim fazer o ginásio no Viscondão, depois eu fiz o científico no Viscondão, aí eu fui fazer faculdade, eu virei secretário aqui aos 24 anos, virei vereador, virei presidente da Câmara, virei deputado com a maioria dos votos daqui, deputado federal com a maioria dos votos daqui. Aí eu acabei indo para Ribeirão Pires, porra, e virei prefeito em Ribeirão Pires e fizemos bons governos. Eu poderia ter feito bons governos aqui, né? Mas o grupo político a qual eu pertencia não me deixava muitos espaços. Eram sempre os mesmos. E eu poderia começar uma ideia nova em algum outro lugar. Sim. Aquilo que eu falei do conhecimento. Eu fui para lá criando coisas novas na administração. Criando coisas novas. Criei um pequeno BNDESzinho, criei um sistema de compra de duplicatas, pagando descontos para criar um novo... Nós estamos criando coisas lá. E eu até pergunto aqui para vocês que estão militando na política e na área de comunicação. Nós temos lá em Ribeirão 125 mil habitantes, não temos parque industrial e temos uma receita perto de 500 milhões. Mauá tem um parque industrial fenomenal. Tem uma refinaria que manda metade do ônus para São Caetano. E arrecada apenas 1 bilhão e 200 milhões. Eu dizia uma coisa, se eu tivesse uma única empresa do tamanho, se eu tivesse aí a Saint-Gobain lá, eu estaria faturando mais. Nós não temos, nós temos a CBC.
E a CBC, por fazer exportação na Lei Candir, que muita gente não entende essa questão da Lei Candir, que o cara se ressarcia dos recursos do ICMS para poder exportar, né? Que eu fui deputado com o Candir, deputado federal, ela tem créditos a receber e não a pagar. Então, você vê que ela gera emprego, sim, que eu sempre estou preocupado aqui com o emprego, mas eu não tenho grandes empresas lá. Lá não tem, lá tem pequeníssimas empresas. O nosso parque industrial é 0,1% do que é o parque industrial. Aí quando eu olho a receita daqui, eu falo, tem alguma coisa errada nessa receita. Poderia aumentar, né? Claro. Deveria aumentar, né? E eu vou dizer para você, comigo vai aumentar. Né? Por quê? Porque a gente tem que descobrir alternativas de crescimento. Alguma coisa está errada. Eu vi que muitas empresas em gestões passadas aí foram embora de Mauá, porque não aguentava, né? Então, me dá uma empresa dessa, eu assim, pô, eu falo, não é possível, a gente consegue arrecadar 500 milhões fora. E não tem empresa, não tem nada lá. Não tem, você vai lá. Ribeirão tem o quê? Eu tenho a CBC, eu tenho o Grupo Feital, né? A Massa que tem Leve 600. Que tá lá, né? A Massa Leve não, a Massa Leve ela está em Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Então nem eu não tenho, né? Então eu tenho lá uma que faz bolinho de coisa. Nós tínhamos a Santa Edvige, ela foi embora para São Bernardo, né? Desafio. Não há nenhum candidato que faz a sua candidatura pensando em não ser bom prefeito, e pensando em não ser bom governador. Todos querem fazer o melhor. O grande problema que você encontra quando você tem esse tipo de projeto, fazer bom para ser um bom prefeito, um bom gestor público, você precisa uma boa equipe, porque você não faz absolutamente nada sozinho. Esta boa equipe ela tem que estar conectada com o seu projeto desde o início. Planejamento futuro de plano de governo, discussão do que é que nós podemos trazer para dentro, do que é que nós não podemos trazer para dentro. Isso é uma análise muito, muito profunda, porque se você vai se vinculando a determinados grupos, a determinadas pessoas, você não vai governar. E se for para ganhar e para não governar, é melhor não ganhar, é melhor ir embora para casa. Né? Principalmente quem tem história, né? Quem tem história na vida pública. Então eu tenho uma expectativa de disputar a eleição, vencer a eleição e fazer um bom governo. Esse bom governo não significa que você vai livrar a cidade de todos os problemas, porque é muito complexo isso daqui tudo. Sim. Você tem que planejar a cidade e que os outros prefeitos possam, pelo menos, se não for... porque às vezes você não consegue eleger o seu sucessor. Né? Se não for o seu sucessor que poderia seguir, que seja pelo menos alguém que tenha a mesma compreensão do que significa cidade. O que é que significa cidade, né? O que significa onde você mora, onde você vive, onde você trabalha, onde você convive com a sua família. Se você tiver essa percepção, você vai fazer um bom governo. Você não vai se envergonhar do seu governo. Sim. Né? Eu vejo aqui que o senhor, em 2004, o senhor foi eleito com 22 e reeleito com 44. Então, quase 80% da população votou em mim. E eu não fiz campanha. Praticamente não havia oposição. Não. Tinha PT e tinha o Valdírio Prisco, que tinha sido 3 vezes prefeito. O PT, foi boa a prefeitura lá, foi boa. E o Valdírio Prisco tinha sido 3 vezes prefeito e bom prefeito. Ribeirão teve mais sorte, viu? É gozado essa coisa da sorte também. Mesmo meus adversários, eu não posso nem falar mal, porque eles foram bons prefeitos, né? Então, só esses 2 últimos agora não foram bons, não. Então, quando você aqui diz assim, olha, não, teve adversário. Eu não quero fazer aqui, é uma brincadeira isso aqui. Eu me neguei a fazer campanha. Na reta final, faltando 15 dias, eu comprei 20 bandeiras, né? E coloquei lá na coisa, ó, vou para candidato. Eu fui numa reunião que o vereador Coit me levou. Só uma reunião. Eu dizia, cara, eu me matei tanto. A minha saúde, eu virei hipertenso, eu tive problemas de saúde, eu trabalhava 14 horas por dia, eu peitei todas as tradições que tinham na cidade, né?
era gente que tinha isenção de IPTU e tinha 4, 5 imóveis, porque era fulano de tal. Eu até fiquei com medo lá, falei, acho que eu não saio livre desse máfias, negócio, né? Eu fui peitando todo mundo, e quando chegou a época da eleição, eu falei, mas eu ainda tenho que pedir pro cara votar em mim, meu Deus, me matei aqui na cidade. Eu tinha me matado mesmo na cidade. Bom, eu falei, tudo bem. Aí eu fiz uma reunião com o vereador Coit, foi até na entrada do Caçula lá, me lembro bem, né? E botei 20 bandeiras na rua, faltando 15 dias. E fiquei surpreso com a votação, 44 mil votos. Nunca houve, nem haverá mais isso aí lá. Vai ser impossível fazer 80% dos votos. Eu acho que no Brasil inteiro, acho que nenhum gestor está chegando mais a 80%. Não consegue mais. É muito difícil. É muito. O porque Kiko a foi bem oposição lá, é grande, o Auríquio foi bem lá também. Os dois acho que foram até um pouco melhor do que eu aí em termos disso. Mas a gente conseguiu mudar um pouquinho a visão do que era fazer gestão pública, não é? E hoje ainda, quando eu saio lá na rua, meu filho é o prefeito lá, de vez em quando eu passo lá. O que eu faço ainda? Eu vou a Brasília com ele, porque eu conheço os meandros de Brasília, mas ele já está andando muito sozinho, né? E eu estou aqui com o escritório, aqui já vou inaugurar, mas já tenho o escritório montado, já tenho casa montada, a minha vida toda já se transformou. E eu fiz uma coisa que político nenhum faz. Eu tenho uma família grande aqui. Eu nunca deixei ninguém transferir o título para Ribeirão. Meus irmãos falavam assim, não, vamos transferir o título. Não. Só eu, vocês ficam em Mauá, porque vocês têm que votar onde vocês moram. Então eu sou muito enérgico nessas coisas, né? Sim. Então essa minha posição às vezes me atrapalhou também. Não pensa que só ajudou, não. Às vezes me atrapalhou esse meu perfil. Né? Em 2016, eu não fiz acordo com ninguém, cara. Todo mundo que vinha me propor acordo, era acordo ruim. Não para mim, acordo ruim para a cidade. Sim. Então eu falava, cara, eu não vou fazer isso, deixa lá, vou ver o que acontece na eleição e tal. E quase que eu fui. Se eu tivesse feito um único acordo, talvez eu tivesse. Você me ajudou o Jotão e tal, você sabe disso, né? Eu tinha um perfil muito duro às vezes de lidar, né? Sim. Eu fiquei um pouco mais flexível, a idade faz você ficar um pouco mais flexível, mas eu não perdi ainda o perfil, né? E não quero perder, não. Sim. E estou em fim de carreira, então não tem por que perder esse perfil, né? Eu gosto de fazer gestão, eu sou apaixonado por isso. E o que nós vimos, que você fez uma revolução lá, porque além disso ainda pôs o Guto ainda e ganhou mais uma vez. Numa situação difícil, essa eleição foi muito difícil, porque eu tinha sido caçar o meu diploma, você bota o filho candidato e o povo ainda vota nele. Então foi difícil. Mas olha, no currículo aí, eu fui secretário aqui, fui secretário em Ribeirão 2 vezes, fui secretário em São Caetano, fui secretário de Estado, fui superintendente de estatal. Durante 50 anos da minha vida, eu só trabalhei nas questões públicas. Sim. Aí volto àquele início da nossa conversa. O que eu faço com esse conhecimento? Levo para o caixão? Não pode, né? Não posso. Né? Então eu vou fazer palestras para jovens. Eu vi recentemente uma palestra em São Caetano. Eu fui falar sobre amor à cidade, porque eles têm que ter um amor à cidade, eles queriam fazer uma divisão lá, o prefeito me convidou. Mas eu quero fazer palestra para os jovens para dizer para eles qual é o futuro deles, porque nós temos que, isso aqui, esse celular, essas coisas todas, essa inteligência artificial vai transformar muito a vida das pessoas e os políticos que fazem gestão não estão se preparando para isso. É verdade. Né? Então eu vou fazer para os jovens quais são as profissões do futuro, o que eles devem se dedicar, porque é isso que eu gosto de fazer. E quanto custa isso para eles? Para nada, é tudo de graça, porque eu quero transferir esse conhecimento. Olha, eu quero transferir esse conhecimento, eu preciso transferir conhecimento, porque senão eu morro aí de repente, aí não tem caixão que vai suportar esse conhecimento. Tanto conhecimento, né? Pô, eu tenho pressão alta, mas eu tomo remédio. Eu também. Professor, você pode nos falar o que houve com a saída do Betinho da Dragões, do PL? O Betinho é o seguinte, ele concordou um dia ele chegou, numa quinta-feira nós conversamos, ele falou, não, eu fico presidente do partido, porque eu não vim aqui para ser presidente do partido, tanto que quando ele saiu eu me neguei a ser, eu não quero ser, eu quero ser um membro do partido, né?
E ele falou, não, eu vou assumir, porque o presidente tem que assumir a candidatura do candidato. Ele tem que lançar o candidato, que nós não fizemos dentro do lançamento, mas quem tem que me lançar é o presidente do partido. Pô, foi bacana a conversa. Na outra quinta-feira, nós conversamos 5 minutos, eu falei, olha, vamos conversar o lançamento aí do escritório e tal. Ele veio conversar e disse, olha, Volpi, a tua candidatura, ela é mais sóbria, né? Do que a minha, e eu quero ser candidato a prefeito, então eu vou procurar um outro partido para ser candidato a prefeito. Durou 5 minutos essa conversa, porque ele já veio com a decisão tomada. Não houve, assim, nenhuma discussão, absolutamente nada. É um direito dele também querer ser candidato a prefeito. É um direito. Né? Eu apenas estou vindo porque eu não vim de cima para baixo. Embora em cima quisesse, eu preferi conversar aqui, dizer, olha... Mas eu... Respeitar a hierarquia, né? E depois, olha, quem que tem que ser presidente? Olha, o Nova Era foi presidente da Câmara, é vereador com mandato. Eu não tenho mandato, ele que tem mandato, né? Ele que tem que ser o presidente do partido, né? E ele colocou lá presidência, secretário, os membros do partido. Ele me deu 3, me deu vogal, suplente, tá bom para mim. Não preciso ser. Olha, se eu não for capaz de ser escolhido candidato, também eu não posso nem ser candidato de verdade, porque o partido não quer, né? Sim. E se amanhã, por exemplo, Nova Era falar assim, olha, você não vai ser de jeito nenhum, vai ser o fulano, mas tudo bem, pô, desde que seja 22, para mim tá tudo certo, né? Mas a gente tem se entendido bem. O Betinho teve aqui no programa e ele tinha realmente falado que era pré-candidato e tal, mas assim, eu acredito que ele deveria sim compor com o senhor, porque a experiência tem que mandar, né? Porque não tem cabimento assim é claro, tem pretensões políticas, mas quando se tem um candidato de peso igual o senhor, pelo menos eu acho, ele deveria compor com o senhor, porque ele te daria a parte que o senhor não tem, talvez, que é a comunidade. A comunidade, opa. Se você analisar a perda, é maior a minha, né? É maior a minha, porque a gente contava com ele dentro do processo, né? Sim. Nós contávamos com ele dentro do processo, até como possível candidato a vereador também. Sim. Mas ele optou, ele está procurando aí, acho, um partido, eu não sei ainda se ele encontrou, para que ele se lance candidato a prefeito. Mas são direitos, né? A gente não pode negar isso, é o sistema democrático. É um sonho, né? Não, jovem também, eu não vou lá. Né? Quando você falou, se vocês se unirem, olha, nós temos que conversar aqui, ver quais são as expectativas de se vencer a eleição. Claro. Né? Claro, eu não posso deixar de conversar com nenhum, senão fica para você nunca falou comigo, não. Hoje cada um quer ser o candidato. Pode ser que no decorrer do tempo a gente vai vendo quem está melhor e tal. E também se eu sentir lá na frente, falar assim, eu não saio de 5%, eu não vou atrapalhar a vida de ninguém também. Eu vou dizer assim, olha, eu não consigo subir na pesquisa. As pesquisas que vão apontar, né? As pesquisas, naturalmente, elas apontarão. O que você precisa ter é bom senso para admitir isso. Exato. Se você não tiver bom senso para admitir isso, não vale a pena. Né? Quando eu concorri em 2016, eu sempre dizia para o Donizete, você tem 11, eu tenho 10, eu tenho 12, você tem 11 nas pesquisas, nós nunca ficamos 1% fora um do outro. No dia da eleição, 1% foi a diferença. Depois ele falou para mim, me arrependi, podia ter te escutado, mas jamais imaginei que você faria 20%. A gente tentava explicar, né? Para ele, olha, nós temos pesquisa aqui que mostra que nós só vamos empatado até o final. Mas é isso. É isso aí. Emerson, faça suas... Nós estamos chegando ao fim do Mauá Podcast e peço a vocês aí, os internautas, que se inscrevam no nosso programa @Mauá Podcast dentro do YouTube e faça sua inscrição aí para ter conteúdos como esse. Vamos fazer as considerações finais. Emerson Nego. É isso aí, quero agradecer a todos os internautas e falar que foi um bate-papo muito produtivo, uma aula de conhecimentos políticos. Quero agradecer o professor Clóvis Volpi, falar que foi muito bom aqui a nossa conversa. Eu primeiro queria agradecer o senhor, dizer que foi uma aula, parabéns por esse grande conhecimento, né? Que isso não adquire da noite pro dia. Não.
Infelizmente. São 50 anos de vida pública, não é isso ou mais? 50. 50 anos de vida pública. Eu já sabia que o senhor era inteligente desse jeito e já ouvi falar algumas vezes, principalmente no PSDB em 2016. Eu não estava ajudando o senhor porque estava com o Betão na época, mas eu participei de algumas coisas que o senhor fez na cidade e eu sempre soube que o senhor fosse uma pessoa fora da casinha mesmo, assim, muito inteligente, igual a gente vê falar na cidade. Todo mundo admira o senhor. Então, muito obrigado por ter vindo no programa e faça suas considerações finais. Olha, primeiro, não pense que eu sou superior a ninguém, não. A vida é que vai te ensinando ao longo do tempo e você tem que aproveitar cada ensinamento, né? Como é que a gente vai adquirindo conhecimento? Eu fiz também muitas burradas no meio do caminho, impetuoso, eu era um jovem impetuoso, mas eu fui observando a política, né, conhecendo a política, vivi um momento político maravilhoso, que foi a época da ditadura. Eu era militante político, eu estava na universidade em 1966, no auge da ditadura, eu participava das grandes discussões, tive excelentes exemplos políticos em quem eu podia me ancorar assim para poder ter conhecimento, né? Perdi grande parte da minha juventude acompanhando essas pessoas, porque eu tinha ansiedade do conhecimento. Hoje eu tenho ansiedade em transmitir conhecimento, né? Mas não me coloque nesse grau que você está me colocando e nem pense nisso. Qualquer um pode ter conhecimento, apenas precisa ter dedicação, como em qualquer profissão. Você precisa ter. A política não é uma profissão, mas é uma atividade também. Então eu não sou uma sumidade, não. Você vai encontrar muitos jovens aí, né, e muitos jovens que me ensinaram também, porque eu sempre tive uma equipe por trás que me municiava de conhecimento, né, para que eu pudesse ter essa desenvoltura e tal. Mas eu vou dizer para você, eu tenho muito orgulho de ter sido político, mas muito orgulho mesmo, muito orgulho. Às vezes as pessoas falam, político é vagabundo. Não. Vou dar um exemplo típico. Tem 513 deputados na Câmara Federal. Se nós tivéssemos todos vagabundos, que não presta isso e aquilo, nós teríamos governos ditatoriais. Há um grupo lá dentro que defende todas essas questões que nós defendemos aqui hoje. São eles que seguram um país, só que eles vivem no anonimato. Porque às vezes a mídia só divulga aquele que fez a coisa errada e nunca aquele que fez a coisa certa. Então, eu tenho orgulho de ter passado a minha vida pública, daquilo que eu fiz, daquilo que eu tentei fazer, daquilo também que eu não consegui fazer, um pouco por incompetência, mas por não ter circunstâncias que facilitassem tudo aquilo. E eu espero poder contribuir com a cidade, eu espero poder contribuir com a campanha, quero, fazendo na pré-campanha e na campanha, com essa pré-candidatura, levar uma mensagem diferente, calcada na família, calcada nessa coisa de respeitabilidade ao cidadão, respeitabilidade às coisas públicas. Eu sou muito grato a vocês dois aqui, ao técnico GR que está ali dando suporte para a gente, e espero que vocês continuem com o podcast e que ele tenha muito sucesso. E que todos nós estejamos vivos para ver assim as nossas vitórias. Isso aí. Isso aí. E Clóvis Volpe vem aí, né? É isso aí. Eu queria agradecer também ao Samuel Boss, do Bastidor Político, esse grande jornalista da nossa cidade, criador do primeiro podcast da cidade, que foi o Quarta Ordinária. Com meu Daniel braço direito, hein? Alcarria, e ao braço direito aí do Clóvis. Tá muito bem aí assessorado, Clóvis Volpe. E ao nosso produtor GR também, e a você que ficou com a gente até agora, quase às 10 horas da noite, muito obrigado. Se inscreva no podcast Mauá Podcast. Se quer ajudar a gente, vá ao @Mauá Podcast e faça a sua contribuição. Muito obrigado e boa noite. É isso aí. 2 horas.